Amém, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém. Que reunião boa, né? Eu tenho isso para mim que quando terminar aqui hoje, especialmente as mulheres vão estar muito felizes comigo. Só que, pastor, você devia ter vindo antes. Se encontrar comigo a partir da manhã, aí então vai rolar até presente. De tanta alegria, né? Mas eu quero dizer que nessa data assim tão especial como hoje é o Dia dos Namorados, eu quero conhecer aqui quantos namorados solteiros estão aqui. Levanta a sua mão, que ainda não casaram. Ó, temos vários, hein? Que coisa boa, joia. As meninas agora podem saber que ao terminar essa reunião, o namorado não vai te enrolar mais. Viu? Ele já vai sair daqui te convidando para dormir na porta do cartório, para amanhã já, né? E eu creio que os demais que não levantaram suas mãos, é porque já são casados. Quem é casado aqui até 5 anos? Tem até 5 anos de casamento. Ó, de 5 a 10. De 10 a 20. Agora deu gente mesmo, hein? De 20 a 30. Ó, também dei muitos. De 30 a 40. Agora não sei se eu pergunto, porque eu acho que vai ser eu sozinho, hein? De 40 a 50. Ó, meu Deus do céu. Tá bom, ótimo, aleluia. Mas nós temos alguém aqui de 50 a 60? Temos? Não, não é? Ah, que bom, tá bom. Fiquei até aliviado agora, né? E eu quero dizer a você, marido que está aqui, a você, esposa, namorada, né? Que quando sair daqui, cuidado com a motivação, porque você pode sair muito embalado e tem que ter cuidado, né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de um casal que estava fazendo 65 anos de casado e resolveram ir a uma churrascaria, onde eles tinham ido na noite do casamento. Quando chegaram lá, que sentaram na mesa, a velhinha lembrou e falou para o marido: você lembra bem, a nossa primeira noite, depois do casamento, foi nesse lugar. Lembra que você me levou ali naquele escurinho onde tem umas árvores, e você me abraçou, me beijou. Ai, aquela noite marcou a minha vida. Nós podíamos ir lá hoje. Aí na mesa do lado tinha um gaiato que estava ouvindo a conversa. O cara falou: eu não acredito. Velhinho dessa idade, com esse fogo todo, não, eu vou para lá. Aí o cara saiu no meio, o bosque do lado do restaurante era meio escurinho, ele foi, escondeu atrás de uma árvore e ficou lá. Aí o casal de velhinho vem, tal, e de repente, ele não podia enxergar bem, mas ele viu que eles pararam ali por perto. Aí começou: ai, ui, ai, ai, ui, ai, ai. O cara falou: cara, que loucura, rapaz, dessa idade? Eu tenho 15 anos de casado, não é a metade disso. O cara voltou para a cadeira, impressionado com aquilo. Quando os velhinhos chegaram, todo amarrotado, cabelo esfandangado, todo despenteado, o cara falou: senhor, me desculpe, eu quero dizer para o senhor que eu estava aqui, eu ouvi, quando vocês falaram da noite lá, que vocês foram lá para fora e tal, que vocês se beijaram, se abraçaram. Eu ouvi isso, sabe, eu custei acreditar, e eu fui para lá e escondi atrás da árvore. Gente, mas vocês têm que me ensinar. Eu não vi não, mas eu fiquei impressionado que o fogo estava pegando lá, hein? Aí o velhinho falou assim: meu filho, você não sabe, é porque na nossa época não tinha cerca elétrica, e hoje nós encostamos na cerca elétrica, foi choque de todo lado, não aconteceu nada, só choque, né? Então eu quero dizer a você que pretende levar a sua namorada, a sua esposa a um lugar desses, depois daqui, muito cuidado, não faça, você já não tem idade para ficar fazendo esses exercícios assim, né? Então muito cuidado. Gente, eu estou aqui hoje, a convite desse meu amigo, né? A convite da igreja, e eu estou aqui para te falar em nome de Jesus, que eu vim aqui nesta noite para ajudá-los a melhorar o relacionamento, o seu casamento e sua família, né? Eu estou aqui no nome de Jesus para isso. E eu quero que, se o irmão lá do projetor puder colocar para nós, coloca para mim Lucas 6:31. Lucas capítulo 6, versículo 31. Ó. Lucas 6:31. Esse texto, Jesus não usou ele para falar de casamento, de namoro,
Mas esse aqui é um princípio, é um valor de Deus isso daqui. É um princípio que você pode entendê-lo como um princípio de semeadura. Ninguém que planta abacaxi colhe melancia. Mas o Senhor deu um referencial que isso deve ser para a nossa vida de relacionamento familiar. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Eu quero que nós todos leiamos juntos, porém vamos ler no singular. Tá? Ali está no plural, porque Jesus falava para uma multidão, para um povo, para todos os seus discípulos, né? Então nós vamos ler assim: como você quer que o outro lhe faça, faça também você a ele. Vamos lá? Como você quer que o outro lhe faça, faça também você a ele. Muitas vezes num relacionamento, nós ficamos esperando a iniciativa por parte do nosso cônjuge. Então, existe um ditado popular, eu sempre gosto de mencionar quando falo a casais, que diz assim, que o homem inteligente aprende com o seu erro, mas o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ou seja, se eu vi alguém que no casamento tentou algo diferente, esquisito, em português, esquisito em português, porque esquisito em espanhol é outra coisa, é muito bom. Se você tentou algo, se você viu algo que você disse, eu vou copiar, mas se você já viu que alguém não deu certo naquilo, você não tem por que investir. Até mesmo aquilo que você viu que deu certo, você tem que pesar, você tem que avaliar. Por quê? Porque nós como casal, somos diferentes do outro casal, né? Você que está aqui preparando para se casar, daqui mais uns dias vai estar casado, saiba de uma coisa, a vida conjugal é uma bênção, tá? A vida conjugal é uma bênção. Você pode até dizer, mas na casa dos meus pais, dos meus tios, dos meus vizinhos. Não, isso não é o referencial que você tem que se preocupar para casar ou não casar. Sim, veja que a Bíblia, ela nos ensina algo que é maior, é uma fonte de energia para fazer uma relação dos dois serem forte e duradoura. Você vê que Deus usou o apóstolo Paulo de uma maneira extraordinária, né? Um homem que perseguia a igreja, de repente virou um abençoador da igreja e perseguido. Você vê o que o evangelho pode fazer. Por isso que esse homem diz lá em Romanos, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Um perseguidor agora começa a divulgar o reino de Deus. Então, quando o Senhor usa ele, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz que no reino do céu e na terra, presta atenção, nada tem tanto valor e é mais forte do que o amor. Você já pensou esse detalhe? Normalmente, quando nós vamos nos casamentos, e nós que ministramos, costumamos sempre fazer referência a 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, Deus usa Paulo para nos falar sobre o que é o amor, e o que o amor não é também. Ele não é ciumento, ele não é invejoso, mas o Senhor usa ele para dizer que o amor é algo tão forte, tão grande, que nada, absolutamente nada, tem mais valor se não tiver um amor. Você quer ver? Você vai analisar esse texto comigo, rapidamente. O apóstolo Paulo começa a dizer assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, língua de homens é coisa da terra, né? Mas língua dos anjos é coisa do céu. Ele está dizendo, olha, se você viver no mundo natural, ou no mundo sobrenatural de Deus, espiritual, mas se a motivação, se o alicerce disso daí não for o amor, não tem valor. Ele diz, ainda que eu tenha o dom de profecia é natural ou espiritual? Ele diz, olha, e se eu conhecer todos os mistérios da terra ou do céu que ele está se referindo? Do céu.
Ele está dizendo, e tem uma fé capaz de mover montanha. Mas ele diz, se eu não tiver amor, isso não tem valor nenhum. Isso não serve para nada. Aí ele começa a falar de algo muito forte na área humana. Ele diz, olha, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Ou seja, se eu estiver disposto a morrer por alguém, apenas para ser visto, para ter uma estátua amanhã no meu nome, para minha família ser homenageada, ele diz, não faça isso não, faça isso não. Se você der um par de meias, se você der uma roupa, uma cesta básica, se você der uma casa, um carro, ele está dizendo, faça isso com a motivação do amor, que seja o amor que mova o seu coração, não seja os outros verem, não é? Não seja os outros verem, mas hoje, mais do que antes, o casamento, ele tem muitas motivações que não são corretas. A motivação correta de um casal para querer se juntarem, formar uma família, ter filhos, ter um futuro, prosperidade, a motivação só pode ser uma. Você pode ter 1000, mas a primeira, indiscutivelmente, é a motivação do amor. Eu não quero casar com você porque você é o homem mais bonito, porque você é a mulher mais bonita, mas é porque eu te amo você como você é. Mas há muitos anos atrás, muitos vão se lembrar, não todos, São Paulo teve um governador chamado Orestes Quercia. Muitos lembram dele, não é? Orestes Quercia era um coroão. Hoje eu não lembro a idade que ele tinha, mas eu imagino que ele tinha mais de 50 anos de idade quando ele ganhou como governador, para ser governador de São Paulo. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele foi se candidatar? Ele casou. Ele casou. Por quê? Porque ele solteiro teria perdas de voto. Um homem que não tem uma primeira dama, um homem que é uma pessoa que não é muito bem, não está normal. Então muitos casam ou casaram para sair de casa. Eu já encontrei várias, especialmente mulheres. Não, eu vou casar porque não dá para ficar na casa dos meus pais, ele interfere, eu já estou adulta, mas ele continua a fazer isso. Outros, porque não querem viver só. Não, a vida só está muito chata, eu preciso ter um companheiro. Outros, por motivos políticos, como esse que eu mencionei. Outros, por motivos profissionais. Hoje tem os RHs das grandes empresas mundiais, os grandes que eu já li sobre isso, eles muitas vezes preferem um casal contratar um marido ou uma mulher para mandar para um lugar muito distante, onde eles ficam longe das famílias, para não atrapalhar, não perturbar, mas ele tem que ser casado. Por quê? Porque ele casado, ele vai produzir mais, ele vai ser melhor ali. Então outros pretendem casar para ter uma vida econômica, financeira melhor. Às vezes, eu venho da casa do meu pai, é tanta aperto, tanta dificuldade, então eu quero ter um marido ou uma esposa que possa me dar uma estabilidade, né? E outros para terem conforto. Mas, deixa eu dizer algo para você. Muitos também, hoje em dia, que nós estamos vendo, eles já estão assinando o documento de casamento e na outra mão com a procuração do advogado. Ou seja, nós vamos tentar uns dias, se esse negócio não der certo, já está. Ou seja, isso tira a possibilidade de perseverar, de lutar, de vencer. Quantos casados estão aqui que nunca tiveram uma crise? Se tiver, é porque não casou e nem namora há muito tempo, deve ter começado há meia hora atrás. É verdade, hein? Porque quem não tem uma crise, não é? Você gosta de cachorro quente e o seu namorado é vegano. Aí você imaginou o conflito que esse negócio vai dar aí. Entendeu? Ele nem lá onde vende cachorro quente, ele não quer ir, porque se os colegas veganos verem, ele está enrolado. Então, quando nós observamos essa situação, a gente vê que as leis facilitaram o divórcio.
Hoje você pode ir sozinho, você não precisa de advogado se você não tiver filho. Você pode casar na maré mansa, casa hoje, termina amanhã. Os referenciais que nós temos de artistas e atores no Brasil, muitos deles, a maioria deles, já passaram por 5 esposas e 5 maridos ou mais. Mas eles são referenciais. Mas sabe que no reino de Deus não é assim. Por quê? Porque o casamento, gente, põe na sua cabeça uma coisa, ele não foi uma invenção do homem, não foi, tá? Eu quero dizer para você que está namorando, que está noivo, para você que está casado, talvez você entrou aqui hoje contra gosto, você não queria vir, você diz, não, mais uma vez eu vou ouvir falar em casamento, eu já estou querendo largar a minha mulher, ou trocar essa de 40 por 2 de 20, mas eu não quero mais continuar. Então, muitas vezes a gente tem visto isso, né? É como alguém um dia me contou, disse que o cara encontrou uma lâmpada do gênio, e o gênio falou para ele, pode pedir o que você quiser que eu vou fazer. Ele tinha 65 anos, ele disse, sabe o que é? Hoje eu estou fazendo 65 anos, e eu queria ter uma mulher 30 anos mais nova do que eu. O gênio falou, você falou com a pessoa certa, é eu mesmo, pode deixar. Pegou ele e passou para 95. Ele queria ter uma mulher 30 anos mais nova, a dele tinha 65, então mudou ele para 95 e a mulher continuou com 65. Então, muitas vezes, esse tem sido o pensamento. Então, irmãos, guarde uma coisa, esse livro que eu creio que todos têm em casa, no mínimo um, no celular nós temos dezenas deles em diversas línguas, ele não é, como muitos pensam, que é um livro para trazer proteção. É muito comum a gente chegar numa casa e ver uma Bíblia aberta, e a pessoa dizer, não, isso está aí para proteger, porque o diabo não vai entrar aqui com essa Bíblia aberta. Meu irmão, onde que você ouviu isso? Jesus, que era perito, era o entendedor, ele era a Bíblia, o diabo deixou de ir até ele? E ele vai deixar de entrar na sua casa, no seu casamento, por causa de uma Bíblia? Agora, você sabe quando que essa Bíblia faz diferença? É quando eu leio. Essa Bíblia, que muitas vezes nós não temos interesse nela, ela é o manual do fabricante. Quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisazinha rápida aqui. Quantos aqui compram um aparelho eletrônico e lê todo o manual? Levanta a mão para me ver aí. Meu Deus do céu, só 3. Só 3. Tanto é que se vocês quiserem saber a informação do que eles têm, procura para eles. 3. Mas ninguém lê nada. Aí você acaba usando um equipamento altamente sofisticado e moderno, como aquela coisa mais retrógrada, antiga que existia. Você quer ver a coisa mais boba que existe? Mais boba, que você compra lá na Praça 7 por R$2, R$5, é uma calculadorinha. Aquela calculadorinha simples. Veja como a maioria das pessoas usa. Elas somam tudo que ela tem que somar, pega uma caneta, escreve o total, limpa, digita o total de novo e multiplica por 20% para saber quanto é que dá. Ou seja, ele não usa a memória da calculadora. Então, a Bíblia, irmãos, é esse manual. A Bíblia, ela nos ensina como portar, sendo homens, sendo mulheres, sendo marido, sendo esposa, sendo filho, sendo pais, mas como nós falamos há pouco, poucas pessoas levam esse manual a sério. Poucas pessoas procuram conhecer a vontade de Deus pela sua palavra no nosso casamento. A minha esposa, há pouco tempo agora, foi contactada por 2 mulheres que os maridos comunicaram para elas, não são amigas, que estavam separando delas porque elas ficaram feias. Teve filho e ficou feio, então eu não quero mais continuar o nosso casamento. Eu tenho falado isso, eu já falei até aqui. Irmãos, nós vamos ter que mudar os votos de casamento. Eles estão muito, muito tranquilos. Você promete ser fiel na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Todo mundo está concordando que é tirar de letra isso aí. Mas nós vamos ter que incluir assim. Você promete ser fiel se o seu marido ficar barrigudo e careca?
Você promete ser fiel à sua esposa se as celulites começar a aparecer? Você promete ser fiel se ela mudar a cor do cabelo dela? Porque hoje tudo serve de motivo para ter uma dificuldade no relacionamento. Ou seja, o caráter, o que a pessoa é, não tem sido considerado. Então eu quero falar rapidamente quais são os principais sentimentos que levam um casamento a deteriorar. Quais são os principais? Você pode listar mais 1000 depois desse aqui. A pessoa, diante de uma crise, ele fala assim: puxa, eu casei para ser feliz, não para viver isso daí. É um pensamento hedonista, ou seja, a pessoa só quer para ela, não é? É um pensamento humanista. Não sei se vale a pena insistir. Essa é outra questão. Sempre quando você lida com um casal em crise, ele ou ela vai dizer isso. Não sei se vale a pena, sabe por quê? Ele não vai mudar. Nem Deus dá conta de mudar esse homem, se a cabeça é dura demais, entendeu? Ou ela. Então nós precisamos entender que Deus é livre e soberano, e Deus tem um plano para a nossa família. Ah, pastor, mas eu casei errado. Casou errado por quê? Você teve tanto tempo para conhecer essa menina e ela te conhecer, você ainda casou errado? Sabe o que acontece? É porque ele nunca tirou o sapato perto de mim, eu não sabia que ele tinha chulé, sabe? Pastor, não dá para aguentar não. Aí sabe o que eu falo? Pois você toma cuidado, porque o próximo pode ter mau hálito. Aí o treco é pior. Então deixa ele com o chulé dele, ajuda ele a tratar aí, compra umas coisas aí, um bate-pé baruel, como é que é? Né? Mas faça alguma coisa. Irmãos, quando nós observamos a palavra, quem aqui já fez Casados para Sempre? Muitos, né? Ainda tem na igreja aqui? Então quem ainda não fez, eu vou fazer uma sugestão para você. Procure ao final o pastor Cláudio, ele vai te indicar quem. O líder está aqui do Casados para Sempre? Tá? Tá não, mas você fala com ele, ou fala com o pastor Rafael, e ele vai anotar seu nome e eles vão ligar para você. Gente, Casados para Sempre é uma direção que Deus moveu homens inspirados para nos trazer lições tão importantes. Sabe qual uma das lições que eu admiro muito? Papéis. Sabe o quê? Porque papéis, ela fala da função do homem, da função da mulher num relacionamento. E hoje o que nós estamos vendo é mulheres tendo que assumir papéis de homens, porque nós homens nos omitimos. Você vê hoje o homem gritando em casa porque tem barata, a mulher tem que acordar ele a matar a coitadinha da barata, que não vale nada aquele negócio, entendeu? Então nós precisamos entender que numa relação existem papéis, é lógico, às vezes esse homem que não mata barata, ele tem coragem de matar um leão, né? Essa é só mais uma forma de ilustrar, não é? Então, a vida de casado muitas vezes nos leva a descuidar de algumas coisas que fazemos e falamos desnecessariamente. Eu gosto de contar isso aí, eu já falei isso com o pastor Cláudio até já ouviu essa história. Vou contar duas que ele já ouviu, essa é uma. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha 18 anos de idade, morava em Taguatinga, no Distrito Federal, morava na área norte do Distrito Federal, de Taguatinga, e ela morava num setor novinho que estava começando naquela época, casas populares, chamada L Norte. Fica hoje não, ele fica na região da rodoviária de Taguatinga. E eu comecei a namorar com ela, nós éramos da mesma classe, do mesmo grupo, e ali começou o nosso namoro. Mas namoro naquela época não tem nada a ver com o de hoje em alguns aspectos. Um deles é que antigamente a mulher não pagava nada, nós homens é que pagava tudo. Hoje eu vejo o contrário. Não, nós fomos para o cinema, a namorada pagou a pipoca, pagou o café, pagou o lanche, pagou a pizza. Aí você, não, ela ganha mais do que eu, ela paga, entendeu? Então isso daí foi uma evolução do feminismo,
que por um lado trouxe o quê? Uma desvalorização da mulher. Entendeu? É isso. Então, na minha época não existia isso. Não existia essa questão de mulher pagar nada. Aí eu trabalhava, recebia semanalmente, aí minha namorada chegava e falava assim, Lincoln, nós podíamos ir sábado, vai estar passando um filme tal lá no cinema. Eu dizia, sábado? Beleza, vamos lá. Aí eu já saía de lá com a cabeça quente. Porque eu já tinha feito a conta e sabia que as entradas eram 10 cada uma, dava 20. Eu ia de ônibus até a casa dela, mas eu não ia levar ela de ônibus para o cinema, eu tinha que ir de táxi, era mais 15, né? Chegava no cinema, você tinha que comprar um chocolate, ia mais uns 5 ou 10, né? E pegar o táxi de volta e depois ir para casa de ônibus. Eu ia falar que eu ia de ônibus para casa? Nunca, né? Aí eu ia. Quando acabava o filme, ela falava assim, ai, sabe o que eu pensei agora? A gente podia lanchar. Eu disse, olha, eu não vou querer não. Eu lanchei tanto agora à tarde, que eu estou até sentindo mal. As tripas estavam vazias, não tinha nada. Mas eu ia falar que estava duro? Eu ia falar que o dinheiro não dava? Nunca! Eu dizia, não, eu não quero. Nós podemos lanchar, porque eu fazia a conta assim, então agora significa o quê? Que eu vou ter que inteirar o que sobrou, vou ter que ir de pé para casa. Irmãos, uns 12 quilômetros da casa dela lá em casa. Eu dizia, não, vamos lanchar, é claro. Quando ela pegava o cardápio, porque ela começava a correr o dedo ali, na esquerda, o meu olho estava na direita. Aí ele ia descendo, vinha quando parava assim, por exemplo, Super Burger. Eu falei, ai meu Deus. Ela descia. Quando ela chegava, eu falava, eu quero isso aqui. E você? Não. Nem fala em comida para mim, que eu estou com medo até de passar mal aqui na mesa. Ela comia, a gente pagava, contadinho. Aí ia para casa, levava ela de táxi, é claro, né? Chegava na casa dela e tal. E o bairro que ela morava era um bairro tão cheio de poeira e de cachorro, que ela sabia que eu estava andando até quase mais ou menos uns 500 metros. Porque os cachorros daqui latiam até a esquina seguinte. Os de lá pegavam e latiam comigo até mais na frente. E assim eu ia, os cachorros me perseguindo o tempo inteiro. E ela às vezes falava, vem cá, onde você saiu daqui? Eu vi os cachorros, eu vi cachorro latindo. Não, mas não era comigo não. Deve ter sido outra coisa para lá. Aí eu ia. Chegava na parada de ônibus, não tinha mais ônibus, era 00:30. E agora? Eu já sei. Eu tinha um exemplo, 3h50. Eu vou pegar um táxi. Parava o táxi, fazia questão de sentar no banco da frente, não olhava nem para a direita e nem para a esquerda. Era no taxímetro. 2h20, 2h70, 3h10, 3h20. Opa, para aqui, é aqui. O motorista olhava assim, mas não tem nem casa aqui. Eu falei, não, amor, logo ali, ó, era de trás ali. Irmãos, mais 1 hora andando a pé. Chegava em casa empoeirado, até o branco do olho estava amarelo, tanta poeira. Sabe quando que ela ficou sabendo disso? Depois que nós casamos. Eu não falava. Se eu falasse, eu ficava pensando assim, ela vai falar assim, eu vou casar com um homem duro desse? Não, eu vou passar fome, não vou casar com isso não, hein? Mas não é que eu era pão duro, o negócio que eu não tinha era dinheiro mesmo, entende? Então, uma das coisas que muitas vezes nós esquecemos, e às vezes não tem necessidade, é mais uma questão de capricho, que para as mulheres especialmente, tem homens também, que as datas são importantíssimas, como aniversário, dia dos namorados, Natal, não é? O dia que completa ano que se conheceram, né? O meu filho mais velho, quando teve a namorada, passou a comemorar todo mês, iam lanchar para a pizzaria, porque estava com 1 mês de namoro, 2 meses de namoro. Eu falei, quero ver, esse negócio vai rolar até quando esse negócio aí? Então, muitas vezes, para o meu cônjuge, isso não tem importância, mas para mim tem. Então, aquilo que Jesus disse, aquilo que você quer que eles façam com você, fazei com ele, faça com ele. Então, muitas vezes, nós esquecemos essas datas que são tão valorosas para um bom relacionamento. Outra coisa gravíssima, preste atenção.
nós esquecemos das qualidades e das virtudes que o nosso cônjuge tem. Você quando namorava, você elogiava a namorada por nada. Ela nem tinha cortado o cabelo, você falava. Mas seu cabelo ficou bonito, você cortou ele? Não, bem, cortei tem 2 meses. Não, mas que parece que cortou, parece. Está lindo demais, né? Você chegava em casa, na casa dela, ela dizia, bem, eu estava olhando você vindo, como você está bonito. Puxa vida, minhas colegas ficam até com inveja de eu namorar com você. Nada, é só ela que acha isso, não é? Sabe uma coisa que me impressiona, que eu tenho hábito de fazer? Quando eu chego numa pessoa casada, numa mulher casada, eu falo assim, me diga uma coisa, e seu marido continua bonito? Você vai entender agora por que eu faço essa pergunta. Porque quando namora, que você fala assim, e o namorado? Ah não, você está falando daquele gato? Ai, mas ele é lindo demais, você não sabe como ele é bonito. Casou, 1 mês, você faz a mesma pergunta, e o maridão está bonito? Tá bonito, tá. E à medida que o tempo passa, o olhar vai ficando mais pesaroso, você entende? Quando está aí com uns 2, 5 anos de casado, e o maridão, tá bonito? Ai meu Deus do céu, acho que eu perdi noção do que é beleza, porque não tem nada bonito lá em casa. Entende? Então, muitas vezes, gente, virtudes e valores precisam ser ressaltados. Muitas vezes nós pensamos que casamento se restaura, se restaura, indo em lugares. Eu vou para a Disneylândia e lá o negócio vai dar um clima. Não, gente. Mudança de relacionamento não depende de uma posição geográfica. Depende de uma mudança de pensamento. Não é? Eu poder dizer, a minha mulher poder dizer para mim que eu sou um homem honesto, eu sei que ela não está mentindo, porque é algo que eu cuido. Eu dizer para ela que ela cozinha bem, eu não estou mentindo. Eu dizer para ela que a comida ficou maravilhosa, eu dizer para ela que aquela roupa está linda para ela, são coisas muito simples. Mas na verdade, quando nós casamos, nós nos tornamos até displicentes. Às vezes você chega em casa, é dia dos namorados, ou dia do aniversário dela, ela deu um grau, pintou, arrumou, maquiou, aí você chega, parecendo que está passando por um poste, que você nem olha, porque você acostumou a ver tanto poste, você não olha. Aí, ué, o que foi, minha filha? Vai vir visita aqui em casa hoje? Ah não, bem, você quer dizer que você não está lembrando. Ai bem, não fala para mim que venceu o aluguel de novo. Não, bem, hoje é nosso aniversário de casamento. Bem, nós temos 1 ano de casado, você quer que eu lembre disso? Mas quando você namorava, você não esquecia. Não, você falava, você chegava, você... Entende? Então, às vezes, são detalhes tão pequenos que acabam atrapalhando a nossa relação com o nosso cônjuge. Irmãos, deixa eu dar uma dica para os esquecidos. Eu acho que aqui nós não temos muitos não, são poucos, né? Eu vou dar uma dica para você. Nós temos um instrumento aqui poderoso para nos ajudar a não esquecer de mais nada. Sabe o que é? Se a sua mulher reclama que você esquece as datas, passa a colocar aqui, o dia do aniversário dela, faz algo ainda mais drástico. Põe um relógio para despertar, 8 horas da madrugada. Vai lá na padaria, compra uns pão de queijo, faz um cafezinho e traz para ela na cama. Ela vai dizer, bem, o que aconteceu? O que está se passando? Hoje não é seu aniversário, bem? Você acha que eu ia esquecer disso? Aí de repente está... Você diz, esse celular não é alguém, deve ser meu patrão que está me chamando. Não, ele está te lembrando do aniversário. Entende? Então nós precisamos ver... Porque, guarde bem uma coisa, eu gosto muito de pensar sobre isso, irmãos, muito, reconhecendo e nutrindo uma admiração. Nós precisamos fazer isso. Meu marido, o seu marido, a sua esposa, pode ter engordado, ficado mais velho, eu também fiquei. Mas tem valores que faz bem a gente ouvir.
Mas o que acontece com muitos cônjuges? Acham de expor o lado negativo do outro no meio da família, no meio dos amigos, nas casas onde visitamos. E fazemos isso normalmente com que expectativa? Que o outro venha mudar a sua maneira de ser. E isto, muitas vezes, ele vai trazendo um distanciamento que se torna pior do que o que estava. Então eu quero dizer a você que está aqui, que tem mais de 1 ano de casado, 2, 5, né, ou mais, uma coisa que eu já contei aqui, uma historiazinha muito interessante, do casal de velhinhos que tinha 60 anos de casados. E um casal jovem, de 1 ano de casado, foram visitar os velhinhos. Quando chegou lá, o casal ficou admirado de ver o velhinho chamar a mulher de querida. Meu amor, meu amorzinho, minha coelhinha. Aí a mulher jovem falou para o marido, está vendo bem? 60 anos de casado, olha como ele trata ela com tanto carinho. O jovem também ficou impressionado. Aí as 2 mulheres foram para a cozinha, ficou os 2 homens na sala. Aí ele foi e falou para o velhinho, o senhor podia me ensinar, rapaz, como é que faz 60 anos de casado, com esse carinho todinho com a sua mulher? O velhinho chegou de lado assim, olhou para o lado da cozinha e disse assim, deixa eu falar para você, isso não é carinho não, é porque tem 8 anos que eu esqueci o nome dela. Então, para mim não ficar perguntando todo dia como é que ela chama, para todo dia não ficar procurando, eu chamo ela de amor, amorzinho, minha querida, queridinha. Então eu quero dizer para você, mulher, que seu marido, se ele começar a ficar muito carinhoso, é bom de vez em quando você fazer um teste. Como é que eu chamo? Porque pode ser que ele está nessa história aí, não é? Então, deixa eu dizer para você, diante de muitas crises, nós pensamos em desistir. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque se eu pedir, eu tenho que levantar primeiro. Quantas vezes que o princípio do meu casamento foi com muita crise? Quem nunca pensou em desistir? Eu pensei muitas vezes. Graças a Deus, quando Jesus entrou na minha vida e da minha mulher, tudo aquilo mudou, né? Tudo aquilo foi transformado. Então, nós passamos a insistir, a perseverar. Nós passamos a procurar pessoas que podem nos ajudar. Vocês têm pastores aqui. Procurem amigos cristãos. Cristãos, gente. Mas cristão convicto. Não é aquele cristão que só tem a capa da Bíblia, o miolo ele já perdeu e não sabe onde é que está. Não, estou falando de cristão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma crise que para nós ela é grande, porque nós não conhecemos. Nós nunca vivenciamos aquilo. Hoje eu estava aconselhando um marido que pegou a mulher traindo ele. Mas esse homem, ele ama tanto a sua mulher que ele diz assim, pastor, eu estou disposto a perdoá-la. Eu não quero acabar com o meu casamento. Eu sei que o erro foi meu. Eu falhei nisso. Ele tem pleno reconhecimento disso. Sabe, eu amo a minha esposa e quero continuar. O que é que você me diz? Eu disse, é possível. Sabe por quê, gente? Quando tem uma relação de amor, eu sempre costumo comparar que o amor, quando se tem numa relação, ele é como o fígado. Ontem mesmo um dos canais aí, não lembro mais, acho que foi Record, fez uma reportagem sobre uma criancinha que precisava de fígado, estava morrendo. E um homem saiu de um estado tão longe, 2.000 e tantos quilômetros, para doar um pedaço do fígado, por quê? Porque o da criança era reconstituído e o dele também vai voltar a crescer de novo. Então assim, irmãos, é a família. Assim é a família. Mas não é voltar por voltar, eu disse para ele, meu irmão, vocês não precisam, não é manter uma relação sexual e dizer está tudo resolvido. Não, vocês precisam ser acompanhados, vocês precisam ser ajudados, porque a base de uma família sólida é o amor, é a comunicação e ter Jesus como o Senhor deste casamento. Sabe, ter Jesus como o Senhor desse casamento. Então, use esse antídoto para restaurar. Por quê?
porque o casamento ou a família onde o amor existe, a possibilidade de cura é 100%. Eu vou contar um breve relato que sucedeu na minha família. Eu tenho uma família, uma tia, que ela teve 11 filhos. O segundo filho, um prostituto inveterado. O filho mais novo, com seus 20 e poucos anos casado, esse irmão, o segundo irmão mais velho dele, começou a ter relação com a esposa dele. Quando eu vejo aquela lição de perdão no Casados para Sempre e também no Aliança, eu falo assim, esse perdão é forte, mas o desse meu primo é 1 milhão de vezes mais forte. Sabe por quê? Ele descobriu, porque ele era vasectomizado, é assim mesmo que fala, né? Acho que é. E a mulher ficou grávida. Então descobriu, era filho do irmão. Aquele primeiro momento foi difícil. Eu saí daqui de Belo Horizonte e fui para o Tocantins para ajudar nessa questão. Mas ele perdoou a sua esposa. Ele deu todo o apoio naquela gravidez, como se fosse um filho dele. Ao nascer, registrou como sendo filho dele. Hoje, esse moço está com 19 anos de idade. Irmãos, o maior antídoto que cura qualquer relacionamento é o perdão. É o perdão. Seja você para com seus pais, seja você para com seus filhos, seja você para com seu marido, para com sua esposa, qualquer um. O perdão foi algo instituído por Jesus. E todas as vezes que eu falo de perdão, eu tenho que falar o que eu vou dizer agora. Muitos falam para mim, pastor, eu não perdoei porque eu não esqueço. E eu sempre digo, onde na Bíblia você ouviu falar que quem perdoa esquece? O perdão não tem a propriedade de gerar amnésia em ninguém. Ele tem a propriedade de tirar a dor da ferida, a dor da lembrança. Se você esquecer, que pode ocorrer, não é porque você perdoou. O tempo levou você ao esquecimento. Mas o perdão ajudou a sarar aquela ferida. Então hoje, a gente vê muitos casamentos que estão se arrastando, porque um dos cônjuges um dia falhou, cometeu um deslize, que não seja nessa área de adultério, que seja em outras áreas, que, não sei. Irmãos, quando Jesus fala sobre perdão, é para nós sermos curados. Então eu quero que você guarde isso no seu coração, eu quero que você pense sobre isso. Não é? Eu uma vez fui procurado por um gerente de uma papelaria, não era meu conhecido, nunca tinha visto ele, era evangélico, de uma outra igreja. Ele me procura e fala, pastor, o meu casamento acabou, a minha mulher me botou para fora de casa, mas pastor, eu não posso, eu amo a minha mulher, eu tenho um filho, eu amo meu filho. Eu disse, o que você fez, meu irmão, que aconteceu isso? Ele me contou, foi um problema moral, não chegou a adulterar não, mas se engraçou com alguém. Eu disse para ele, você crê que Jesus pode restaurar isso? Ele falou, eu creio, pastor, mas eu não sei mais como fazer, eu perdi a esperança. Eu disse, me dá o endereço seu. 8h da noite eu vou estar na sua casa e eu quero que você fique lá na esquina dentro do seu carro. Se você ouvir um assovio meu, você vai lá para sua casa, mas enquanto isso você fica dentro do carro. Cheguei lá, a mulher não me conhecia, me apresentei, eu e minha esposa. Essa mulher acabou com esse homem. Mas essa mulher era crente, pra caramba. Eu falei, você crê que Jesus pode mudar essa história? Pastor, eu creio que Ele tem todo o poder, eu não sei se eu dou conta de suportar. Eu falei, se Deus fizer uma mudança na vida desse homem. Ele falou, mas eu acho que Ele não vai deixar Deus fazer, porque Ele é cabeça dura demais. Eu falei, mas você está disposta a dar uma chance? Eu não sei quando é que Ele vai aparecer aqui em casa. Eu falei, peraí. Fui lá para a porta. Aí ele chegou. Uai, cadê? Está chegando, pode esperar. Vocês não sabiam quando ele vinha, ele vai vir agora. Conversamos com eles mais ou menos 1, 2 horas. Eu disse para eles, nós vamos embora, porque vocês precisam conversar.
Vocês precisam confessar o erro, a dificuldade, o problema um para o outro. E eu quero amanhã, meu irmão, que você me procura e me fala o resultado dessa conversa. 9 horas da manhã o cara chega lá em casa e diz assim: Lincoln, não dormimos um minuto essa noite. Eu falei: meu irmão, então você tinha coisa demais para conversar, ué? Porque nós saímos da sua casa, era meia-noite e pouco, você foi até agora, nós não dormimos não, conversando a noite inteirinha. Agora, aquele casal são pastores da Assembleia de Deus. O que Jesus não pode mudar, meu irmão? O que Jesus não pode mudar? Então eu vou terminar contando um tradicional, repetitivo testemunho que eu conto de uma experiência que eu vivi. Se eu engasgar, o pastor Cláudio vai completar para mim, porque ele sabe isso de cor e salteado. O Gabriel, então, nem se fala. Há alguns anos atrás, eu recebi, eu vou te contar por que eu vou repetir isso, que eu sempre falo em encontro de casais. Irmãos, isso foi uma experiência tão forte, tão marcante na minha vida, e eu tenho visto como Deus tem feito na vida de muitos. Uma coisa tão simples: eu recebo em casa uma mulher que era membro da igreja, 15 anos de casado. Ela chega e diz: pastor, eu quero me separar do meu marido. Nós já estamos acabando, tá, gente? Vou fazer isso e nós vamos acabar. Eu disse: mas por que, minha irmã? Eu não amo mais meu marido. Mas como? Você não ama? Por que você casou com ele? Pela beleza dele? Não. Pelo dinheiro? Não. Pela herança? Não. Por sexo? Não. Então você não ama mais? Não. Tá bom. Ele, apesar de não ser da igreja, era muito amigo da igreja. Era aquele estilo crente bolo, que só aparece dia de festa na igreja. E tá bom. Deixa ele. Pede para ele vir aqui amanhã que eu quero conversar com ele. Ele era um cara muito dado, muito gente boa. Quando aquele cara entrou no meu escritório, parece que eles dois tinham escrito o que ia me falar. O que ela me falou, ele me falou. Pastor, quer separar porque eu não amo? Você casou por sexo? Nada. Falei: amanhã eu quero vocês dois aqui no escritório, eu preciso conversar com vocês dois juntos agora. Quando aquele casal, quando ele saiu, que ela tinha ido um dia antes, ele foi esse dia. Quando ele saiu, eu fechei a porta do escritório e entrei numa crise profunda. Por quê? Porque eu lembrei de 1 aos Coríntios 3, versículo 8, a primeira frase desse versículo diz assim: o amor jamais acaba. Naquela hora, a minha oração foi essa que eu vou te falar aqui agora. Eu digo: Senhor, eu não duvido da palavra do Senhor, eu creio que ela é verdade, ela é imutável, mas Senhor, eu vi tanta sinceridade neste casal, eles foram tão sinceros em dizer que não se amam mais, foram tão sinceros em dizer que casaram por amor, mas Senhor, agora eu estou diante de uma crise, eu não sei como entender isso, porque eu creio na palavra do Senhor, mas não acho que eles mentiram. Irmãos, naquela hora, eu tive uma visão espiritual, como se apagasse todas essas luzes e começasse uma projeção aqui. Eu me via chegando às margens de um rio, onde tinha um remanso de uma água muito transparente, tranquilo, e eu disse: eu vou nadar aqui um pouco. E eu tinha no meu pescoço uma joia, um colar de ouro. Eu disse: eu vou tirar e colocar debaixo dessa árvore, a hora que eu for embora eu pego. E fiquei um tempo, que eu não sei mais quanto, ali naquela água nadando e mergulhando. Quando eu cheguei em casa, esqueci o meu colar lá naquela fazenda. E era longe, mas eu lembrava que eu ia voltar daí um tempo, uns dias eu ia voltar lá. Eu falei: agora é torcer para que ninguém ache aquela corrente. Passou-se uns dias, eu voltei. Quando eu cheguei lá, comecei a olhar debaixo daquelas árvores, eu já não tinha muita certeza de qual era a árvore, eu sabia que era alguma daquelas que estava ali, eu não via a minha corrente, e eu procurei ao caseiro. Teve alguém aqui depois de mim? Ele disse: não, ninguém. Aí naquela hora, o Senhor me faz uma pergunta: o que acontece com todas as árvores? Eu disse: as folhas caem. Ele falou: então se as folhas caem, o que você vai ter que fazer? Eu disse: eu vou ter que tirar as folhas. Aí comecei a tirar as folhas das árvores mais prováveis, e lá estava o meu colar. Eu disse: Senhor, eu não entendi. Eu não entendi. Ele falou: o amor
é como esta joia. As folhas são aquilo que muitas vezes são colocados sobre o amor, que um dia faz a pessoa ter a mesma sensação que você teve, de que o colar não existia mais. Eu disse, como, Senhor? Ele falou, essas folhas que caem sobre o amor, fazem você procurar o amor e não encontrar. O que não significa que ele não existe mais. O que não significa que ele saiu dali. Eu falei, Senhor, mas e o que é isso? E o que são essas folhas? Eu fiquei meio assim, esbabacado, porque a coisa era tão nítida, era tão forte. Eu falei, essas folhas são ofensas, são traições, são agressões verbais, físicas, são mentiras. Cada uma dessas coisas vai constituindo uma folha, que começa a cair sobre o amor, e depois você sente que não tem mais. Mas na verdade o amor está lá. E eu esperei o casal chegar no outro dia. E eu contei isso para eles. Foi algo poderoso. Eles não se separaram. Então eu quero dizer a você nessa noite, retire as folhas de sobre o seu amor. Há casais que trazem folha lá do tempo do namoro, há 5, 10, 20, 30 ou mais anos. Eu quero te convidar a ficar em pé. Sabe, eu quero dizer para você que somente você pode, nesta hora, lembrar das folhas. Que folhas são essas que você vai identificar bem rapidamente? São aquelas que muitas vezes, quando você desentende com o seu cônjuge, aquilo volta. De novo? Mentindo de novo? Você lembra quando nós namorávamos? Me enganando, você lembra? Isso são folhas que estão sobre o amor. Eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, a fazer um propósito, primeiramente com o Senhor, com você mesmo e o Senhor. Senhor, eu vou retirar estas folhas. Eu não vou mais buscar essas folhas do passado. Aquilo que eu perdoei, está perdoado. Uma história bem pequenininha, simplesinha, que eu gosto de contar quando falo de perdão. É de um pastor que foi visitar uma família, depois de um período de guerra. Cidade destruída. Ele chega numa casa de um casal e havia uma criança correndo lá dentro. Ele diz, irmão, mas você não tinha esse filho? Ele disse, não. Essa criança, nós achamos ela pela rua, suja, roupa rasgada, faminto. Aí nós trouxemos ela para casa, porque os pais não apareceram. Fui na loja, comprei todas as roupas, calçado para ela. Eu peguei todas aquelas roupas e joguei fora. Mas eu tive uma coisa que eu não joguei fora, que foi o sapatinho dele. Aí o pastor disse, mas por que você não jogou fora aquele sapatinho? Ele disse, sabe por quê, pastor? Quando ele dá trabalho para nós, quando ele erra, eu vou lá dentro, pego o sapatinho e digo para ele assim, olha, você está lembrado disso aqui? Como você estava vivendo? Como era a sua vida? A fome que você estava naquele dia? O pastor olhou para ele e disse assim, meu irmão, como você se sentiria se Jesus falasse isso para você? Quando você fosse confessar um pecado e ele dissesse assim, de novo? Você errou outra vez? Fazendo novamente? Então eu quero dizer para você, pegue essas folhas do passado, queima elas, joga fora. Aquilo que você perdoou está perdoado. O próprio Senhor diz, olha, eu não me lembro, eu não lembro mais. Ele está dizendo, eu não vou lançar no seu rosto mais não, acabou. Então aquilo que você errou, que seu cônjuge errou, há pessoas que eles se punem, até hoje estão ajoelhando nos caroços de milho, para ter perdão de uma coisa que fez no passado. Irmãos, Provérbios diz assim, aquele que encobre a sua transgressão, jamais prosperará, mas o que confessa e deixa
alcança misericórdia. O que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério? O que Jesus falou para ela? Então vai e não peques mais. Jesus não disse para ela assim: olha, você vai ficar tantos dias de jejum, você vai ter que rezar não sei o quê. Não. Você está arrependida, não está? Então não faça mais isso. Então eu quero dizer a você que é marido, a você que é esposa, a você que namora, sabe, escolhe perdoar o seu companheiro, a sua companheira. Escolhe isso. Provérbios, capítulo 43, versículos 18 e 19. Você vai orar comigo esse versículo. Quem já ouviu falar em orar a palavra? Todos já ouviram, já? Mas eu vou ler primeiro, você vai ler comigo e depois nós vamos orar essa palavra. Diz assim, Provérbios 43, 18 e 19. Me perdoa. Isaías, meu irmão, me perdoa. Eu vi que você estava procurando desesperado aí. Eu falei, se ele achar, essa Bíblia daqui é diferente. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém, gente? Não perde a oportunidade de dizer amém, não. Vamos voltar lá e vamos ler juntos agora, todos. 18, vamos lá. Esqueçam. Amém? Amém? Veja que palavra poderosa. Veja que palavra poderosa. Quando ele diz, não vos lembreis das coisas passadas, não continue lançando na cara do seu cônjuge. Não continue, é isso que significa a palavra esquecer. Ele diz, nem considere as coisas antigas. Olha o que o Senhor diz: eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Porventura, você não está percebendo? Você está aqui hoje, faz parte desta coisa nova do Senhor. Amém? Veja lá, estou fazendo coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Ele diz, até no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que o Senhor está dizendo? No meio dessa crise, desse deserto que você tem vivido. Eu sei que muitos aqui podem nunca ter ido ao deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, mas nós já vimos pela televisão, por filmes e coisas assim. Eu quero te fazer uma pergunta: deserto tem caminho? Olha o que o Senhor diz que Ele está fazendo, pondo um caminho no nosso deserto. Quando Ele diz ali, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que é riacho? O que é água? Qual o significado de água? Vida. Riacho é vida. Ele está dizendo, eu estou pondo uma vida nova em você. Amém, gente? Amém? Agora você vai orar comigo um capítulo muito conhecido e nós já estamos terminando, que é o Salmo 91. O Salmo 91 é conhecido de todos, mas só que eu vou fazer ele no modo pessoal, não é como ele está na Bíblia, no modo pessoal, e você vai repetir comigo, tá bem? Vamos lá? Eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, e posso dizer, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobrirá com suas penas, e sob as suas asas
eu encontrarei refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo e protetor. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Agora eu vou terminar dizendo assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois ele conhece-me pelo meu nome. Vida longa eu darei e mostrarei a minha salvação. Eu quero que você segure na mão da sua esposa, ou abraça ela, como você achar melhor. Eu quero que primeiramente, antes que eu ore, eu quero que você, homem, ore pela sua esposa. Mas por favor, faça uma oração de bendição, uma oração que marca um início de um novo tempo na vida de vocês. Isaías 43 diz: não lembra das coisas passadas. Houve erro? Houve. De quem? Dele, dela, meu, minha. Nós erramos. Mas agora nós estamos aqui hoje em nome de Jesus para dizer: estou disposto a começar um novo tempo. Amém? Eu espero que o ano que vem você traga os bebês que vão começar a partir de hoje a ser gerado aí. Tá bom? Vamos orar. Ore com o seu cônjuge aí. Ore com o seu marido, ore com sua esposa, né? Ore, abençoa. Agradeça ao Senhor por ter te dado ele ou ela. Amém. Abençoe os seus filhos, abençoe seus filhos, eles fazem parte da promessa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por ter nos reunido aqui essa noite, Pai. Te damos graças porque a Tua palavra nos ensina que há uma promessa, que há um abrir de caminhos novos sobre nossa vida. E nós cremos nessa promessa, porque nós habitamos no esconderijo do Senhor. Pai, eu quero te pedir por cada marido, por cada namorado que está aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com poder, com graça sobre a vida de todos nós homens, para que tenhamos paciência com as nossas esposas, para que tenhamos a disposição de perdoar quantas vezes for necessário. Ensina-nos, Senhor, a trazer segurança para a nossa casa, para a nossa esposa, que elas possam ver em nós um porto seguro, Senhor. Pai, ensina-nos como homem a procurar o caminho da cura emocional. Quantos homens muitas vezes estão desorientados, porque não tiveram um referencial de pai, um bom referencial de pai. Ele procura na memória, mas não consegue encontrar. Mas Senhor, nós temos o Senhor, que nos ensina,
que nos perdoa, que nos cura, que abrirá caminhos nesse deserto, que nos conduzirá à vida, que é a água do Senhor, Pai. Eu quero te pedir por cada esposa, por cada mulher que está aqui nessa noite, namorada, Pai, no nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que quem acha uma esposa, encontrou um dom do Senhor, uma dádiva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada mulher, abençoe, Senhor, trazendo cura emocional, trazendo restauração na alma, trazendo transformação no propósito que o Senhor já estabeleceu, mas que desviaram deste caminho. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, para que cada mulher, na sua individualidade, ela estabeleça uma conexão, um caminho próximo do Senhor. Pai, eu te peço que como mãe o Senhor as oriente, dê a elas sabedoria, alegria de ter filhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada casal que está aqui, e eu te peço no nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre todas as famílias aqui representadas, Pai, que hoje, no nome, no poder de Jesus Cristo, está começando uma nova vida, um novo tempo na vida desses casais, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus, que no nome de Jesus você realmente seja esta bênção, que os vizinhos da sua casa resolvam seguir o seu modelo, o seu exemplo, e ter uma família transformada, amém? Uau! José Henrique e Simone, quem são? José Henrique e Simone. Vocês estão aplaudindo, vocês não sabem por quê? Pode, quem são? Pode vir aqui. Você pega lá? Vocês são os sortudos. O Rafa tá trazendo ali, ó. Tá pesado, leva. Deus abençoe. Pessoal, nós vamos nos despedir. Essa reunião vai acontecer mensalmente, não é? Quero que você esteja atento aí, participando conosco. Eu sei que muitos têm programas aí, hoje ainda, mas o caldo da Thelma está ali fora. Eu vou participar do caldo da Thelma. Deus abençoe vocês. Muito obrigado!